Então, uma das facilidades que a gente tem no Python é que você pode retornar mais do que um valor para sua função. Aqui a gente tem um exemplo da função invert. Então, temos aqui a definição da função principal e essa função invert. Quando a gente chama a função principal, o que esse programa está fazendo aqui? Ele faz a leitura do teclado de um valor, então ele escreve, digite um valor e guarda na variável A. A variável A é local, né? A gente aprendeu. Então, suponha que o usuário digitou 7. Depois, a variável B é criada por conta da atribuição e suponha que ele digitou 3. Então, 7 está valendo aqui em A e B tem um valor de 3. Em seguida, quando a gente chega na linha 4, é chamada a função invert. A gente tem a mudança aqui do fluxo para cá, e os valores que são passados são A e B. Agora, observem que o que a gente passa para uma função é sempre uma cópia do valor da variável. Então, está sendo passado aqui 7 e 3. Esse 7 e 3 vai ser atribuído em outra variável, também de escopo local, só que agora só da função invert. Então, vamos desenhar aqui uma linha para a gente não confundir os escopos dessas variáveis. Então, aqui é a função principal, aqui é a função invert. Na função invert, a gente tem uma variável chamada A também, e uma variável chamada B também. Por que eu sei disso? Porque os parâmetros funcionam como variáveis locais. A variável A recebe o quê? 7, que foi uma cópia daquilo que foi passado para ela, então recebeu 7. E a variável B recebe o quê? 3. Nesse momento eles têm o mesmo valor, mas eles são conceitualmente assim, variáveis diferentes. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um retorno A, B. E isso é uma facilidade do Python que não encontra assim, em outras linguagens como em C, C++, Java. A gente vai entender o que está acontecendo por trás, por debaixo, o que está acontecendo. Mas o efeito desse retorno é o seguinte. Quando retorna A, B, vem para cá, né, o retorno, e aqui vai ser atribuído, nessa ordem aqui, o primeiro vai ser armazenado em A, quem que é o primeiro é B, e o segundo vai ser armazenado em B. E o segundo quem que é? A. Então, vejam o que eu estou fazendo aqui, eu estou retornando B e A, ou seja, eu estou retornando os valores 7 não, né? 3 e 7. Esses valores 3 e 7 vão ser armazenados nas variáveis A e B, que são locais, elas já existem. Então, a gente vai sobrescrever o valor que está lá. Então, eu vou sobrescrever o primeiro, que é esse aqui, que é o 3, vai vir para cá. E depois eu vou sobrescrever o segundo, que é o 7, vem para cá. Tá bom? Então, com isso, a gente acabou de fazer uma função que troca o valor de duas variáveis. Essa função inverte, né? Por isso que ela chamou inverte o valor da variável A com a variável B. Na hora de imprimir, o que vai ser impresso vai ser o valor de A, que é 3. Então, aqui 3. E depois o valor de B, que é 7. Tá? A função, ela retorna e a gente perde essas variáveis aqui, quando a função inverte retorna. E aí o que está valendo é as variáveis locais da função principal main. Agora, aqui nesse outro exemplo, a gente pode entender melhor o que está acontecendo. Primeiro, vamos fazer aquele programinha lá do retorno. Eu vou definir aqui a função principal. Na verdade, eu vou só definir a função invert. Invert AB, retorna BA. Tá? E aí eu vou executar esse programa. Chamar ele de... já tem um invert, eu vou sobrescrever ali também. Eu vou salvar ele nesse lugar. E quando a gente tem, no nosso interpretador do Python aqui, no idle, quando a gente tem um programa, a gente vem aqui e pede para executar esse módulo. Se esse módulo só tiver definição de funções, nada vai ser executado, certo? Só que o que o interpretador aqui, o idle, nos permite fazer é que, no momento em que ele está executando esse módulo, agora eu posso usar a função que foi definida. Então, eu posso usar o invert 5, 9.
e aí eu vou chamar essa função. Então, eu dou um Enter, ele responde para mim os valores 5 e 9, invertidos, 9 e 5. Percebam que o retorno não voltou para a gente variável 9,5, ele retornou alguma coisa entre parênteses. Até agora a gente não viu nada desse tipo em Python, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode perguntar para o Python, nessa função inverte 5 e 9, qual que é o tipo que está sendo recebido por essa função, né? Então, qual que é o tipo disso? É um objeto da classe tupla. A gente vai falar sobre isso um pouquinho ainda lá na frente do curso, mas o que acontece por trás aqui no Python é que quando a gente tem esse tipo de retorno com vírgula dentro de uma função, o Python vai criar algo que a gente chama de tupla. E essa tupla, qualquer coisa que a gente faça entre parênteses, assim, ó, posso fazer A e 10. E aí eu posso armazenar isso na variável x. X recebe A e 10. Se eu fizer isso, quando eu perguntar o tipo do x, ele fala que é uma tupla. Tá? E aí, eu posso criar a variável A e B, e elas recebem x. Quando a gente faz uma atribuição partindo de uma tupla, o Python permite com que a gente desmembre o primeiro valor vai vir para essa variável e o segundo valor vem para a segunda variável, tá? Então, se eu perguntar qual que é o valor de A e qual que é o valor de B, é exatamente os valores que estavam ali nas tuplas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a algumas aulas, mas é importante entender nesse momento por que a gente consegue retornar mais do que um valor com as funções do Python. Isso não acontece em outras linguagens. Mas a gente consegue retornar mais de um valor porque o que a gente está fazendo, na verdade, é retornando uma tupla. E se a gente recebe essa tupla com a vírgula, que é o que a gente tem aqui, ó, quando a gente recebe com a vírgula, o Python ele pega o primeiro elemento da tupla na primeira variável, o segundo elemento na segunda variável. E aqui a gente tem mais um exemplo onde você consegue ver isso. Nesse caso aqui, definiu-se uma função que recebe x e y, e ela vai retornar uma tupla com vários elementos, vejam só. Ela retorna, como que eu sei que é uma tupla? Por causa das vírgulas. Então ela retorna aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 elementos. Ela retorna x mais y, x menos y, multiplicação, divisão, resto, e ainda retorna uma string hello. Quando a gente chamar essa função func aqui, o que a gente vai ter vai ser armazenado na variável resultado uma tupla que eu posso imprimir e posso também perguntar qual é o tipo da tupla. Tá? Depois vocês olhem com calma esse exemplo, que ele é bem interessante.